Eu quero que cada um se lembre agora que o que você está fazendo é algo que só você pode fazer por você. Então, assim, você realmente dê uma boa respirada, oxigena o cérebro, imagina e foca os seus pais atrás de você, os seus pais. Eu não quero saber do cidadão civil com CPF, são os pais, seus pais atrás de você. E os avós e os bisavós. E a todos eles você vai dizer que, em honra a esses antepassados e tudo aquilo que eles passaram para você chegar, que você vai ter sucesso, prosperidade, tranquilidade, leveza. E suas batalhas também, por amor e cuidado aos que vão vir. E todos estão incluídos. E que, constelando ou não, que você vai aproveitar esse momento para sarar feridas, para incluir excluídos, para se fortificar nas possibilidades, nos aprendizados que essa inclusão traz. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês, assim, 3 minutinhos, o que é a constelação? A constelação é uma técnica. É uma técnica para a gente desvelar quem somos. É uma técnica que nos ajuda a dar uma enxergada em várias dimensões em quem nós somos. Ela é um diagnóstico que dá mais clareza de onde é que eu estou, com que postura que eu estou, com quem que eu estou, para quem que eu estou olhando. Por quê? Porque a gente se engana muito, né? Então, além de ela é uma técnica, é um instrumento de diagnóstico, ela é um protocolo, ela é uma ritualística também desse manejo do como chegar nesse esclarecimento. É uma abordagem amplamente testada, que tem mostrado assim, inequivocamente muita eficiência e muita eficácia. Se o indivíduo absorve o conteúdo, como é que funcionam as 3 leis, como é que a gente deve se portar no mundo, o que acontece se eu tomar o lugar do outro, enfim. Ele vai ter uma vida que flui para o mais. Ele provavelmente vai ter relações melhores no aqui e agora se ele tiver resolvido com as relações anteriores. Eu preciso fazer uma constelação para isso? Eu não preciso. Mas ela é um instrumento, ela é um manejo que nos ajuda a fazer isso, né? E aí, quando eu me submeto também a ela enquanto um instrumento, ela nos ajuda no processo de cura. Porque o processo de cura é meu, mas com a ajuda desse outro, com a ajuda de quem me guia, de quem usa o instrumento em meu benefício para clarificar algumas coisas, esse processo, ele às vezes dói, mas ele corre mais rápido. Então, cada constelador ele vai agir de acordo com a linha de vida dele. Então, quando eu vou dar um exemplo de como é que esse processo ajuda, eu gosto muito de dar coisas da área hospitalar, que é uma área que eu cheirei muito lá. Então, a gente, quando tem uma ferida, a ferida cura sozinha. Se for grande, ela cura sozinha e às vezes ela demora mais, ela deixa uma cicatriz maior. Se eu for no hospital de queimadura, fizer uma raspagem, passar um remédio, ela vai curar. É eu que vou cicatrizar, mas ela vai curar mais rápido. Esse processamento ele vai acontecer mais rápido. Solange, como é que eu posso usar a constelação? Você pode usar a constelação de um monte de jeito. Ela é um instrumento de prognóstico. Então, hoje, quando terminar as 3 constelações, se algumas pessoas puderem ficar, eu vou querer fazer ela para mim. Porque eu estou com algumas ideias e eu quero ver quais que têm mais força. E isso é um instrumento de prognóstico. Ela não é uma bola de cristal, porque ela não vai dizer que algo vai acontecer. Mas ela é um indicativo de
como é que X coisa ou Y coisa tendem a acontecer se eu continuar na minha postura. Ela é um instrumento de diagnóstico sistêmico. Então, quando eu coloco a constelação, a pessoa, às vezes, é aluno, né, do Ideias/Sintonia há muito tempo, ele vai lá e monta a constelação bonitinha. Porque no presencial, a pessoa vai lá e põe o pai, vai lá, põe a mãe, vai lá e se põe. Daí, um pouco, o campo se movimenta e mostra para a pessoa que não é bem assim. Então, às vezes, a pessoa coloca o pai do lado direito da mãe e ela um pouco à frente, olhando para o futuro. Na hora que ela senta o bumbum na cadeira, o representante dela vai lá para o meio do pai, olha com cara feia para a mãe se afasta, a gente fala, ó, você achou que era assim? E eu acredito que você achou que era assim, mas o negócio é assado. Ela é um distanciador focal, e nisso ela é muito psicoterapêutica, porque a psicoterapia, esse é um grande papel dela, enquanto um distanciador focal, para que eu consiga ver de forma sistêmica onde é que eu estou, para onde é que eu estou indo, de que forma que eu estou indo. E essa informação de mim sobre mim, esse autoconhecimento, ele nos ajuda a corrigir rotas. Ela é a formulação de projeto terapêutico. Então, se eu vejo que lá está daquele X jeito e aquilo está dando ruim, ou vai dar num lugar que para mim é ruim, a partir dali eu sei o que eu tenho que fazer. Se for uma coisa pequenininha, então, assim, nesse momento, ela é uma radiografia que me ajuda a formular qual que é a fisioterapia que eu tenho que fazer. Então, se eu estou com a coluna só um pouquinho torta, eu paro de usar aquela bolsa pesada e ponto, eu não preciso de ajuda de ninguém. Mas se a coisa é mais complicada, eu preciso buscar uma ajuda. Um fisioterapeuta, no caso, geralmente, da constelação, essa ajuda seria um psicólogo. Nem sempre um psicólogo, porque às vezes a gente também descobre no campo doenças, você tem que procurar o médico. Não interessa se a doença ela aconteceu via afeto, via mental. Se ela se instalou no corpo físico, vamos respeitar que ela está no corpo físico, vamos buscar um fisiologista. E ela também é um instrumento de processo decisório, que é o que, se tiver tempo hoje, eu vou usá-la como instrumento de processo decisório. Eu vou decidir o que tem mais chance e, portanto, onde é que eu vou focar mais a minha energia. Porque eu já sei que quando a gente cria 3 projetos de uma vez, fica tudo mal criado. É igual mãe de trigêmeos. Se eu tenho 3 filhos de uma vez, nenhum deles vai ter muito mãe. É diferente de quando eu crio um filho de cada vez. Hoje em dia, a gente só dá conta mais ou menos de criar 3 de uma vez, porque tem fralda descartável, tem leite NAN, tem bercinho que mexe sozinho, balança o neném, tem um substituto de mãe, assim. Mas... E ele é um instrumento de treinamento de postura. Então, quando eu coloco vocês, e aí a gente vê como é que tá, o que devia ser feito, aí tem uma interferência do constelador. Então, digamos que você é aquela que está do lado do papai, olhando com cara feia para a mamãe. Aí, na constelação, você olha para sua mãe e fala, você é a mãe e eu sou só a filhinha. Nesse momento, você está começando a treinar o que você tem que fazer. Então, ela também é um instrumento de treinamento de postura, de mudança de postura. O que ela não é? Ela não é a panaceia, ela não é remédio para tudo. E ela é muito aberta à evolução. O próprio Bert, ele era um grande incluidor. A constelação ela não é reducionista, nem é dogmática. Tirando as 3 leis que a gente falou, isso existe, ela não tem essa... Alguns consteladores até podem ter essa postura, porque eles são assim, mas a constelação em si, ela não é dogmática. E o Bert, que foi o fundador, ele incluiu contribuições de várias linhas terapêuticas. E nisso tem uma grande riqueza, porque eu não tenho que ficar honrando uma linha. Então, eu posso interpretar alguns sonhos, eu posso usar conteúdos da psicanálise, não só posso, como uso muito. Eu posso usar conteúdos do psicodrama, eles se casam bem, da comportamental também. Então, o Bert foi um grande incluidor e a coisa vai continuar sendo incluída para quem for
mais fiel ao jeitão Bert. Entende? Ele não queria que fosse criado uma coisa meio religiosa, onde ela não é reducionista. Ela diz respeito ao ser humano como um todo, e essa também é uma outra grande riqueza de linhas de ação, como a constelação, como o psicodrama, como a Gestalt, porque a gente acessa o físico da pessoa. A pessoa, ela levanta, ela mexe, ela usa o corpo físico, ela usa o mental. Então, ela é somática, ela é psicológica, ou seja, ela usa também o mental, ela usa também as emoções. Então, quando a pessoa está numa X posição e ela fala, eu sinto dor, eu sinto medo, eu sinto frio, ela está usando o sentir também. Não só a propriocepção, o corpo, mas também a mente e a emoção. E o noético também, enquanto espiritual não religioso, mas enquanto um algo que acessa coisas que a gente ainda nem entende muito, mas que a gente sabe que está lá. Eu gosto muito quando Shakespeare falava disso, que ele fala, olha, entre o céu e a terra, mais questões e mais coisas do que a nossa vã filosofia sabe explicar. E ela também, ela é do coletivo, ela respeita que a gente é resultado de um todo, que está muito claro no campo morfogenético, que é o próprio inconsciente coletivo ampliado, porque no campo morfogenético não vem só memórias únicas e exclusivas de gente. De vez em quando a gente esbarra em memórias de animal, de vez em quando a gente esbarra em memórias de momentos da Terra. Então, esse campo morfogenético, ele é um campo que o Jung falava bem dele, mas ele ia para mais, ele vai para mais um pouquinho. E isso aumenta nossas possibilidades, nossas condições. Porque eu não aprendo e eu não herdo dos meus antepassados só aquilo que eles eram bons e fizeram bem. Eu aprendo também com os erros dele. E isso é uma potência. Então, esse aprendizado por assistir o que o outro fez e dali tirar uma lição, é uma coisa de gente sábia. Eu não tenho que passar tudo de novo. E aí ela trata das 3 leis sistêmicas que vão dar sustentabilidade a todas as relações humanas. Então, se eu voltando um pouquinho no que eu já falei, se eu entender profundamente e aplicar as leis sistêmicas, não só com saber, mas com saber cozido, que é a sabedoria, com a inteligência aplicada na ação, que é a sabedoria, a gente flui. Dúvidas?